E eu quero convidar você, hoje nós retomaremos a exposição que estávamos fazendo das cartas, as 7 cartas à igreja do Apocalipse, aliás, às igrejas da Ásia Menor, registrado aqui no livro do Apocalipse. Nós, no mês de maio, fizemos uma suspensão aí desta exposição para que nós pudéssemos tratar da temática da família. Então, passando o mês de maio, nosso primeiro culto, domingo passado, Santa Ceia, hoje a gente retoma, então, a nossa exposição. E eu quero convidar você, então, para abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 2, e nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 12, leremos até o verso de número 17. Hoje falaremos sobre a igreja de Pérgamo, um chamado à purificação. É isso que nós leremos aqui nesse texto. Pérgamo, um chamado à purificação. E eu farei a leitura, meus irmãos, a partir do verso 12, lerei até o verso 17, e eu convido você para acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, e agora, Deus, que lemos a tua palavra, estamos aqui, ó Deus, prontos para te ouvir. Fale ao nosso coração, edifique a nossa vida e torna-nos cada vez mais puros e santos, completando em nós a tua boa obra, até que o Senhor venha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pérgamo, um chamado à purificação. Meus irmãos, nós já temos falado que essas são cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, mas embora estas cartas sejam escritas e endereçadas, cada uma com o nome de uma destas igrejas que estavam nessas 7 cidades, as cartas são endereçadas com o nome, mas ao mesmo tempo são chamadas cartas circulares, ou seja, são cartas que devem ou deveriam ser lidas em todas as igrejas. Depois de ler essa carta em Pérgamo, ela deveria ser lida em Esmirna, em Éfeso, em Tiatira, em Laodiceia e todas as igrejas. Então são cartas que são endereçadas para o povo de Deus. Foram endereçadas para o povo naquele período, nós estamos falando aqui do ano 96 depois de Cristo, mas também são endereçadas para nós no ano 2026 depois de Cristo. A palavra do Senhor é sempre atual. A cada uma destas igrejas, o Senhor se dirige com uma particularidade. Nós já vimos aqui como o que o Senhor se dirige, à igreja de Éfeso, ele se dirige dizendo aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Vimos que em Éfeso temos um chamado ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caístes,
arrependa-te, senão virei contra ti e moverei o seu candeeiro. Era um chamado ao arrependimento. Vimos a meia carta escrita à igreja de Esmirna, e aí o versículo 8 diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Aqui na igreja de Esmirna, a particularidade, a maneira como o Senhor se apresenta a esta igreja, ele se apresenta como Cristo ressurreto, aquele que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esta igreja de Esmirna, de uma maneira muito particular, o Senhor diz que o inimigo estava para prová-la e que eles sofreriam provação de 10 dias. Vimos aqui então que Esmirna, nós temos um chamado à fidelidade. A expressão aqui no texto é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a particularidade, conforme o Senhor se apresenta, tem a ver também com o contexto no qual a igreja está inserida e o que ela está enfrentando naquele exato momento. Nesta carta que veremos hoje, a carta à igreja de Pérgamo, o Senhor diz o lugar onde a igreja está. E ali ele identifica como sendo o lugar onde está o trono de Satanás. E diz assim o versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Ele se apresenta aqui como o guerreiro e ao mesmo tempo o julgador. A expressão espada de 2 gumes faz referência tanto à batalha, o soldado que estava na batalha e tinha uma espada que cortava tanto para um lado quanto para o outro. Na guerra, não era necessário que o soldado, ao atingir um inimigo, se virasse para atingir o outro, porque a ponta da lança estava do outro lado, mas com uma espada afiada de 2 gumes, ele podia atingir um inimigo aqui e atingir outro inimigo aqui, ou seja, é aquele Deus que atinge, que destrói o inimigo por todos os lados, que batalha por todos os lados. Eu tenho a espada de 2 gumes, e essa espada de 2 gumes aqui, ele vai dizer que é a espada que sai da sua boca. O que nós podemos perceber claramente, meus irmãos, é a palavra de Deus afiada, que mostra o nosso pecado, que mostra a situação que nos envolve, e esta palavra que nos exorta, nos consola e nos edifica. Mas ele diz: eu conheço o lugar aonde você habita. E aqui nós estamos falando do 1º século, nós estamos falando da Ásia Menor, nós estamos falando da igreja ou da cidade de Pérgamo. Aqui tem uma particularidade em relação ao nome desta cidade. Diz que nesse período os egípcios eram detentores da escrita ou do material que se podia utilizar para a escrita. E aí foi proibido aos cidadãos desta cidade que tivessem acesso. E então eles começaram a criar um outro tipo, porque até então era o papiro, o papel utilizado naqueles dias dos egípcios, e eles então começam a partir da pele de animais a criar um outro tipo de papel para que eles pudessem então utilizar para fazer os seus registros. E esse papel foi conhecido como pergaminho. E talvez alguns historiadores dizem que é daí que vem o nome desta cidade, Pérgamo, do pergaminho, porque foi nessa localidade aonde fora criado esse tipo de papel para registro histórico. Então aqui ele se dirige a esta igreja, e nesse lugar, meus irmãos, aqui nesta cidade, nós vimos que a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes daqueles dias. Esta também era uma importante cidade. Se em Éfeso nós tínhamos todo o movimento, todo o comércio, toda a questão portuária do movimento financeiro, aqui em Pérgamo nós tínhamos o centro do poder, aonde se concentrava o maior poder romano, e era uma cidade importantíssima também.
mas uma cidade muito marcada pela idolatria, uma cidade muito marcada pela devassidão, pela perversidade, uma cidade identificada pela sua sensualidade, pelo seu pecado, de uma maneira muito característica. Quando você ouve alguém dizer, o lugar onde você está o trono de Satanás, não tem como você pensar nada bom. Você só pode pensar no pior. Então era uma igreja que enfrentava um desafio muito grande, num lugar completamente voltado para o culto aos deuses. Haviam pelo menos 4 deuses que eram adorados aí nessa cidade, o Zeus, né, o Asclépio, né, que era considerado o deus da cura. Os nomes são até assim, Atena e Dionísio. Asclépio tinha uma particularidade, que o símbolo desse deus era uma serpente enrolada, e essa serpente simbolizava o Asclépio, que era o deus da cura. E hoje também esse é o símbolo que nós temos na medicina, é a mesma serpente utilizada, fazendo referência a Asclépio, que nessa mitologia romana aqui, grega, era o deus da cura. E esses deuses eram adorados. E talvez os historiadores dizem que esse trono de Satanás, o qual o Senhor se refere aqui, era o trono dedicado ou a Asclépio, mas mais provavelmente dedicado a Zeus. A cidade, ela era uma forma de um cone, e à medida que você ia se desenvolvendo pela cidade, aparecia no alto como que um trono, e ali dizia-se então que estava o Deus daquela cidade, no caso aqui, Zeus. E é esse que o Senhor se dirige, dizendo aqui, o trono de Satanás. Então, uma cidade completamente dominada por questões completamente contrárias à palavra, ao Evangelho, uma cidade completamente hostil ao povo de Deus. Nesse lugar, o povo do Senhor é chamado à pureza. Nesse lugar, o povo do Senhor é chamado a manter firme a sua fé. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, nesse texto, que o diabo tem estratégias para destruir o povo de Deus, para destruir a obra de Deus. E ele é esperto o suficiente para mudar de estratégia quando uma estratégia não dá certo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o seu plano ardiloso para destruir a minha vida, a sua vida e a vida da igreja do Senhor, de todas as eras, de todos os tempos, não para. E ele muda de estratégia. Aqui nós vamos perceber que o inimigo mudou de estratégia. A primeira estratégia utilizada foi a estratégia da intimidação. E como a estratégia da intimidação não deu certo, o inimigo mudou a estratégia para ser a estratégia da infiltração. Se eu não posso destruir a igreja de fora para dentro, eu vou destruir a igreja de dentro para fora. Talvez esse, meus irmãos, seja o pior de todos os inimigos, o maior de todos os desafios da igreja. Porque conhecer aquele que se infiltra no meio do povo de Deus para destruir a igreja de dentro para fora é um grande desafio. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz e que proclama o nome do Senhor, de fato, receberá salvação. Muitos ouvirão naquele dia dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Certa vez, assistindo um desses vídeos que chega no Instagram, eu vi uma umbandista fazendo uma declaração, e nesta declaração, aquela umbandista dizia: a estratégia que nós vamos adotar para destruir os crentes é nos infiltrarmos no meio deles. Vocês precisam, ela orientando o grupo de pessoas, mulheres e umbandistas, ela dizia: vocês precisam ir para as igrejas, vocês precisam tornar-se membros das igrejas, e vocês precisam ir para o departamento infantil das igrejas.
E ali, dentro do departamento infantil, nós vamos incutir na mente das crianças a nossa filosofia. E ela dizia, triste isso, e ela dizia, porque normalmente, no departamento infantil, colocam-se pessoas que estão ali e que precisam ser colocadas para fazer alguma atividade e que nem sempre estão realmente preparadas. E é nesse lugar que nós vamos nos infiltrar. O diabo é inteligente, meus irmãos, e ele não está brincando com a igreja do Senhor. Cada vez que se aproxima a volta de Cristo, e cada vez mais esse dia se aproxima, tanto mais o império das trevas se articula e se arma para destruir o máximo possível de crentes. E a infiltração que produz o pecado, que traz a sensualidade e que nos faz dormir espiritualmente, é feita sorrateiramente. E é exatamente sobre isso que o Senhor trata aqui. E ele diz, então, a sequência aí do verso de número 12, diz assim, vou voltar lá, conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui, o Senhor faz referência à intimidação. Diante da morte de Antipas, o povo não se intimidou, a igreja não desistiu, a igreja não parou. E a morte de Antipas, meus irmãos, a quem é chamado aqui meu fiel, minha testemunha, a palavra testemunha é a mesma palavra utilizada para mártir. Os mártires, aqueles que deram seu sangue pela igreja, aqueles que morreram pela causa do evangelho, e Antipas aqui é tido como um destes mártires, como um desses que testemunharam até o fim, com a sua própria vida, o amor a Cristo. Diz a história que Antipas teria sido colocado dentro de um touro de bronze, oco, e o fogo teria sido aceso debaixo de Antipas, para que ele morresse lentamente dentro daquele touro, para ou negar a sua fé, ou morrer de maneira terrível e aterrorizante. Era um tipo de terrorismo naqueles dias para intimidar a igreja. O que aconteceu com Antipas pode acontecer com você. Até onde você está pronto e disposto a ir por amor a esse Cristo, para a sustentação da sua fé. Que tipo de crente é você? Que firmeza tem você nesse Cristo? E o quão firme é a sua confiança no Senhor? Mas o texto aqui diz que eles não se intimidaram, que eles guardaram a fé, que eles não se deixaram levar pelaquela situação. Imagina, meus irmãos, como é que foi a notícia da morte de Antipas. Nós ficamos, às vezes, assustados, alarmados, escandalizados de ver alguns sofrimentos que se cumprem na vida dos nossos irmãos espalhados na face da terra. Agora, nos nossos dias, talvez não tenhamos crueldade tamanha, a ponto de colocar uma pessoa para morrer, sendo cozida lentamente num sofrimento terrível. Como seria se isso acontecesse com um irmão de nossa igreja? Muitas vezes, meus irmãos, o diabo não tem feito coisas tão aterrorizantes para parar a igreja, mas tem trabalhado na sutileza para nos levar à estagnação, ao sono espiritual e nos afastar do plano de Deus. O texto aqui continua dizendo, o verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim,
também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ele vai dizer: vocês guardaram a fé, vocês não se intimidaram diante do grande sofrimento, mas não se engane, ainda não acabou. É preciso vigilância, é preciso cuidado. Não adianta celebrar uma vitória, é preciso que nós estejamos olhando para a vitória maior, perseguindo a vitória maior. E qual é a vitória maior, meus irmãos? Ouvirmos dizer o Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, porque fostes fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. A igreja é encorajada a estar atenta, porque o inimigo mudou a estratégia. Ele não vai te assustar, ele não vai te amedrontar, ele não vai fazer com que você perceba claramente a sua ação, mas ele faz na sutileza, na infiltração, naquilo que parece ser, mas não é. E é preciso, meus irmãos, muito cuidado, muita vigilância, muita atenção, porque muitas vezes nós somos enganados. Dois personagens vão surgir aqui, meus irmãos: Balaão e os seguidores de Nicolau ou Nicolaitas. Tanto Balaão quanto Nicolau ou Nicolaitas têm a mesma raiz, que traz o mesmo significado, que significa conquistadores dos povos. Era isso que significava o nome desses dois personagens que são citados aqui: conquistadores dos povos. Não é à toa, meus irmãos, que eles carregam esse nome, porque estavam ali infiltrados no meio da igreja do Senhor, sendo mantidos pela igreja do Senhor para trazerem destruição, para levar a idolatria, para levar a sensualidade, para levar o povo para o pecado. Balaão, a história dele está registrada lá no livro de Números, começa no capítulo 22, vai até o capítulo 25, e depois nós temos uma particularidade no capítulo 31. Balaão foi aquele profeta que Balaque, rei dos Moabitas, rei de Moabe, chamou, contratou por um alto preço, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. O povo que saiu do Egito, agora chega próximo das terras de Moabe, e Balaque vê-se ameaçado pelo aquele povo, e diz: eu tenho que fazer alguma coisa contra esse povo, porque senão eles vão nos destruir. E então manda chamar Balaão, para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo. A história que você vai ler ali depois com mais calma, por 3 vezes, Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Mas cada vez que ele ia para amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoava o povo do Senhor. E algumas vezes ele diz assim: como eu poderei amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? E ele não conseguia. Meus irmãos, lá no livro de Números está escrito que nem maldição, nem praga chega ao povo do Senhor. Não adianta a estratégia do Satanás, não adianta a estratégia do inimigo para derrotar a minha vida, a sua vida, a igreja do Senhor, espalhadas nos 4 cantos da terra. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, vem da certeza de que existe um Deus que peleja por nós, existe um Deus que guarda o seu povo, mas não é porque Deus é o Deus que nos guarda que nós vamos ser descuidados, desatentos, despreparados. É preciso que nós fiquemos atentos. E aqui então, a história diz que, como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, lá no capítulo 31, mais ou menos ali por volta do versículo 16,
o capítulo 25 diz que as mulheres moabitas começaram a seduzir os homens de Israel. E elas seduziram de maneira que eles começaram a se envolver com elas, adorar os seus deuses e cometerem toda a sorte de prostituição com aquelas mulheres. E lá no capítulo 31 de Números, no versículo 16, diz quem é que estava por trás disso. Essa foi a orientação que Balaão deu a Balaque. Como eu não consigo amaldiçoar, como não vai ter jeito da gente destruir esse povo desta maneira, vamos mudar a estratégia. Vamos chamar a atenção. Vamos colocar coisas que eles gostam. Vamos atraí-los sutilmente. É preciso, meus irmãos, que nós fiquemos atentos às estratégias de Satanás. Assim como o algoritmo lá das redes sociais manda para você o tempo todo aquilo que você gosta de ver. No meu Instagram só chega notícia de política, eu não sei por que isso, mas só chega notícia de política. É toda hora, aconteceu não sei o quê, fulano de tal falou não sei o quê, ciclano parou não sei o quê. Aí chega outros vídeos, aqueles outros vídeos eu passo rapidinho assim no views, né? Mas quando tem notícia de política eu paro e assisto. O algoritmo já entendeu que eu gosto de política. O algoritmo já entendeu que eu estou ligado no que está acontecendo em 2026. Vou mandar para ele aquilo que ele gosta. O diabo também entende o que você gosta. O diabo sabe exatamente daquilo que nos atrai. E é justamente aí que ele vai usar a estratégia, dizendo, como eu não consigo destruir por esse caminho, vamos mudar a estratégia. Esses nicolaítas aqui, não temos muita referência sobre quem era, talvez esse Nicolau, é possível que talvez esse Nicolau tenha sido um daqueles 6 diáconos lá que foram eleitos, lá em Atos capítulo 6, mas eu me recuso a acreditar que um diácono faria um negócio. Estou olhando ali para o diácono Leonan, que carinha de homem bom, de pessoa boa. Eu me recuso a acreditar que um diácono faria isso. Esse nicolaíta não deve ser descendente desse Nicolau lá. Talvez, né? Mas aí, o que alguns comentaristas, historiadores dizem é que talvez não seja exatamente um personagem, mas um significado. Porque o significado é conquistador dos povos. E é exatamente isso que o nosso adversário veio para fazer, para conquistar. E ele conquista na sutileza, ele se infiltra na sabedoria aparente, porque sabe do que você gosta, sabe do que você se sente atraído, então é preciso que nós tenhamos cuidado. E aqui agora, o Senhor vai dar uma orientação, o que tem que ser feito, meus irmãos? Você já descobriu que a estratégia do inimigo mudou. Ele não fala alto, ele não grita, ele não te assusta. Ele não coloca diante de você coisas que não vão chamar a sua atenção, antes pelo contrário, ele vai colocar coisas que chamam, que agradam, que despertam, que falam, não é aquele vídeo que não tem nada a ver com você, é aquele vídeo que faz você parar, que faz você olhar, que faz você refletir. O que você tem que fazer com isso? Olha aqui o que o Senhor diz, o verso 16, portanto, arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra ti pelejarei com a espada da minha boca, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependimento aqui significa, meus irmãos, mudança. A palavra arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Se o Senhor está denunciando, dizendo, você tem aí os seguidores de Balaão, que estão armando ciladas, que estão preparando armadilha, que estão fazendo vocês caírem, e que querem destruir a sua vida. Vocês têm aí os seguidores dos nicolaítas, que do mesmo modo estão armando para vocês. Diz que esses seguidores dos nicolaítas eram aqueles que estavam ensinando o povo, dizendo, não tem nenhum problema vocês se envolverem com a sensualidade. Era uma cidade completamente sensualizada. Não tem problema vocês se envolverem com a adoração aos outros deuses, porque diz que o povo dessa região enfrentava rejeição por parte do governo, por parte dos habitantes, e eles não conseguiam fazer negócio. Então eles começam a receber orientações assim, para você conseguir viver aqui, você vai ter que fazer concessões.
Você vai ter que aceitar algumas coisas. Você vai ter que se curvar algumas coisas. Não tem como. Não tem como ser santo o tempo todo. Não tem como ser ferro e fogo o tempo todo. Para viver aqui, você vai ter... Deixa eu ver se ele está aqui hoje. Está ali. Para viver aqui, você vai ter que ser crente Edmundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Vai ter que ser crente Edmundo. É Edmundo que eu estou falando, gente. Edmundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Vai ter que ser para lá e para cá. Meus irmãos, muitas vezes o nosso adversário faz esse tipo de proposta. Não precisa ser tão rígido assim. Não precisa ser tão inflexível assim. Você pode fazer algumas concessões, você pode aceitar algumas coisas, você pode participar de algumas coisas. Qual o problema disso? Você está sendo rigoroso demais. Então, meus irmãos, é preciso arrependimento. O Senhor diz aqui: se não venho contra ti, pelejarei contra eles com a espada da minha boca. E a espada da minha boca é essa espada do versículo 1, a espada de 2 gumes, que corta tanto para lá quanto para cá, que atinge a igreja nos 2 lados, se ela não vigiar. A justiça de Deus, meus irmãos, ela vem, e vem na hora certa. Por isso a palavra de Deus é para nós uma advertência. Todos os dias que você está aqui e ouve o Evangelho, é uma advertência para que você saia daqui e reflita sobre a sua vida, e faça uma análise sobre a sua vida, e veja se existe algum caminho mau, e molde essa atitude, e tome uma outra direção, e faça aquilo que a palavra de Deus nos convida, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O chamado para nós é o chamado para o despertamento, para a pureza, para a santidade. E aí o Senhor termina dizendo aqui, meus irmãos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sob esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O vencedor receberá o maná escondido. O vencedor receberá uma pedrinha branca, escrita um novo nome, que ninguém conhece, senão o Senhor. Aqui mesmo no livro do Apocalipse, no capítulo 14, fala um pouco sobre esse novo nome que nós receberemos, e o texto diz lá que é o nome do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9 até o verso 11, é aquele texto que diz que ele não julgou como usurpação, e aí o verso 11 diz: foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra. O vencedor receberá o nome do Senhor, mas não somente o nome do Senhor, mas ele faz referência ao maná escondido. O maná foi aquele alimento com o qual Deus manteve o seu povo 40 anos no deserto. Deus nunca deixou faltar. Diz algumas histórias que por volta do ano 70, quando Jerusalém foi completamente destruída, diz que Jeremias teria pego aí esse maná e escondido esse maná, para ser encontrado só quando Cristo vier. E dizem que talvez a referência seja a isso aqui, o maná escondido. Se é, se não é, são histórias, são interpretações, mas a grande verdade é que o maná significa alimento espiritual, o pão que desceu do céu, e Jesus é este pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então o vencedor se alimentará de Jesus por toda a eternidade e receberá uma pedrinha branca. Talvez aqui essa pedrinha também faça referência ao juízo final. Dizem que naqueles dias o julgamento era feito e dois símbolos eram utilizados, ou uma pedra branca ou uma bolinha preta. Se alguém era inocentado, recebia uma pedra branca.
Se alguém era declarado culpado, recebia uma bolinha preta. E o que Jesus está dizendo aqui é o mesmo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos justificados em Cristo. E é preciso que até que Cristo venha, guardemos a nossa fé. É preciso que até que Cristo venha, nos purifiquemos, analisando o que está acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história, que nós não mantenhamos, meus irmãos, em nosso coração, em nossa mente, na nossa vida, nada que não seja para a glória de Deus. Que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Que nós busquemos intensamente a pureza, a purificação, porque o Senhor nos chama a tirar do nosso meio tudo aquilo que nos atrapalha. Que você entenda que o diabo muda de estratégia. E o diabo tem mudado de estratégia para poder alcançar a igreja do Senhor. Muitas vezes tem se infiltrado no meio do povo de Deus. Muitas vezes tem falado ou tentado falar a língua que agrada os crentes. Vem para o nosso lado, vem para cá, e eu vou cuidar de você. Essa semana, ou semana passada, nós vimos mais um episódio daquele ex-pastor batista, Ed René, fazendo uma entrevista com aquele deputado Erika Hilton, e ele então se dirige ao deputado dizendo que ele era imprescindível. E eu até anotei aqui a expressão que ele usa para poder se referir a esse deputado, com aquela mania de querer abraçar ou envolver com aquilo que Deus rejeita. E ele se dirige ao deputado dizendo: Erika Hilton é inevitável e imprescindível. Inevitável, porque a sua presença é arrebatadora. Imprescindível, porque representa uma nova era. Érica é o ícone do novo mundo, um novo jeito de pensar o que é ser humano, o que é sociedade. E os aplausos vieram. Muitas vezes, meus irmãos, é de dentro do nosso meio que o diabo quer conquistar. Essa semana nós vimos um encontro nacional de petistas crentes. E a primeira-dama falou para os petistas crentes. Numa linguagem, até cantou um louvor. Estava tão bonito. Como dizia o saudoso reverendo José João, meu professor, bonito é, só falta ser verdade. É impossível, meus irmãos, que alguém que defenda o aborto possa dizer que é crente. É impossível que alguém que defenda as relações que vão contra a palavra de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher. É impossível que alguém diga que é crente. É impossível que alguém que defenda o comunismo, o socialismo e as pautas que são defendidas por esse povo, é impossível dizer que é crente. Mas é no meio da igreja que o pecado tem tentado se infiltrar para corromper de dentro para fora. O diabo não está preocupado com as pessoas lá de fora. Ele está preocupado com os de dentro. Então fique muito atento. Tome muito cuidado. Cuidado com a vozinha macia, cuidado com o jeito de crente, cuidado com a aparência de crente. A mamãe já dizia, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Muitas vezes o diabo causa medo, mas quando ele percebe que você está com medo e por causa disso está se afastando, ele muda a estratégia para parecer seu amigo, para parecer que aquilo é bom.
Mas a palavra do Senhor diz: há caminhos que parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Tenho contra ti que tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, que têm tentado trazer o povo para o pecado, para a idolatria, para longe de mim. Arrependa-te, senão virei e moverei com a espada da minha boca. Um chamado ao arrependimento, um chamado a uma mudança de mente e de atitude. Não deixe para amanhã o que você pode e precisa fazer hoje. Seja vigilante, seja atento, seja cuidadoso, porque o diabo, nosso adversário, veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que brilhe a nossa luz diante dos homens e que eles glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a colocá-la em prática. Ajuda-nos a viver de conformidade com a palavra do Senhor. Dá-nos a vigilância necessária, dá-nos a atenção necessária. Não nos deixe ser enredados pelas correntes do nosso adversário. Não nos deixe ser enredados pelas artimanhas do nosso inimigo. Mas a cada dia, Pai, ajuda-nos a vigiar, a estarmos atentos, a não nos deixarmos levar, a não permitir a corrupção no nosso meio. Que nós tenhamos coragem de combater o pecado, coragem de dizer não ao erro, coragem de viver para a Tua glória, ainda que como Antipas nós tenhamos que enfrentar o martírio, a perseguição, que não falte coragem na igreja do Senhor para viver para a Tua glória, que não haja em nós covardia, que não haja em nós conivência, que não haja em nós aceitação do pecado. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi transportado do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ajuda-nos, Pai, também nós, que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, que nós possamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, pois em breve aquele que vem virá e não tardará, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.